desenvolvimento do reino de Deus. Então, para tanto, queria chamar que estivesse aqui mais uma vez, reverendo Hernandes Dias Lopes, que foi um dos nossos preletores de hoje à tarde. Reverendo Hernandes, vem para cá. Deus tem usado poderosamente a vida do reverendo Hernandes, como eu já disse agora há pouco, não só como pregador, mas também através aí dos veículos de comunicação no nosso país, e ele tem muito para falar, né, sobre a igreja brasileira. Pode vir abraçar o pessoal aqui na frente, reverendo, que eles vão vir junto também. Reverendo Arival Dias Casimiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, também hoje tem estado à frente da Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Arival, vem para cá. E reverendo Osni Ferreira, também pastor na Igreja Presbiteriana lá em Londrina, alguém que já há muito tempo Deus tem usado no que diz respeito à plantação de igrejas no nosso país, a visão do crescimento e do desenvolvimento do Evangelho. Fiquem à vontade aqui para sentar. Vem cá, Osni. Você fica bem perto do Arival, porque se o Arival começar a falar muito, você vai e faz assim, tá bom? O Hernandes está ali do lado dele. Queridos, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês, para que o público pudesse conhecer um pouquinho, diz respeito à pessoalidade de vocês, o ministério de vocês. Vou dar aqui cerca de 3 minutos para cada um, para vocês contarem um pouquinho da história de vocês, do ministério de vocês, aquilo que Deus tem feito por intermédio do ministério de vocês, começando aqui pelo reverendo Osni. Prazer muito grande estar aqui com vocês, pastores, pastoras, líderes e os colegas aqui do painel. Eu sou pastor há 42 anos, iniciei meu ministério revitalizando uma igreja bem pertinho aqui em Santana, a Igreja Ebenezer. Depois fui para Londrina revitalizar a principal igreja que lá estava, uma igreja com muitas dificuldades, não tinha 200 pessoas quando eu cheguei lá. Depois eu plantei uma igreja nos Estados Unidos, Christ the King Presbyterian Church, onde o Leandro está. Foi um projeto quando depois de muitos anos, compramos um templo que há 25 anos estava fechado e plantamos a Christ the King. Se tornou uma igreja multicultural, com brasileiros, americanos, brasileiros que vão do Brasil para fazer o trabalho mais comum possível, misturado com estudantes da Harvard University, porque fica ali entre a Harvard e o MIT. Foi um tempo de crescimento, foi um tempo maravilhoso. Depois voltei para a mesma igreja em Londrina, retornei para Nova York com o Tim Keller, fui pastor auxiliar do Tim Keller por 3 anos e fui o primeiro diretor que nós chamamos hoje City to City. Não havia nada, eu tinha um computador e uma salinha e um homem respeitado que é o Tim Keller, e um grande idealizador, estrategista chamado Terry Geiger. O Tim, ele é próspero, abençoado, porque ele teve um Tim Keller, ele teve um Terry Geiger atrás dele. Então, estamos agora completando 35 anos em Londrina, na mesma igreja. Estou falando sobre esse ministério, eu entendo que o desafio nosso hoje, para esse mundo tão moderno, para plantar igrejas e também para sermos igrejas relevantes nas nossas cidades, nós temos que levar a ideia de igrejas multiplicadoras. Para você ter uma ideia, a minha igreja pertence ao presbitério que ela mesma fundou. No nosso ministério, eu tive o privilégio de plantar inúmeras igrejas na cidade de Londrina. E o meu presbitério, todas as igrejas são filhas da igreja que sou pastor. E eu fiquei praticamente como um presidente eterno lá do presbitério por causa disso. E ao mesmo tempo que plantar igreja, o pastor tem que pensar na revitalização dessa igreja. Revitalização com um avivamento sistemático.
Eu tenho um princípio na minha igreja, é o seguinte: avivamento na liturgia, ortodoxia na teologia. Uma vez um colega chegou lá e falou: escuta, Osni, aqui não era uma igreja presbiteriana? Eu disse: era, não, é. Não pode ser diferente? Você viu alguma coisa na teologia? Não. Por causa do culto, culto avivado, liberdade no culto, adoração. Então eu vejo que hoje nós líderes precisamos de entender que modelo nós vamos seguir. Vamos seguir o modelo convencional? É uma opção. Vamos seguir o modelo missional? Maravilhoso. Eu creio que o modelo convencional demora demais para crescer. Nós ficamos em torno de nós mesmos. Mas o modelo missional leva a cada um de nós exercer o seu sacerdócio universal de crente. Mas ainda hoje há um modelo que nós precisamos de entender, que é o modelo da igreja intergeracional, para alcançar as gerações que estão dentro das nossas igrejas. Vou pedir para o Osni, né, segurar isso aqui, pode passar o microfone lá para o Arival, e daqui a pouco a gente vai voltar e conversar um pouquinho mais sobre esses modelos, essas perspectivas, né, para o nosso tempo e para o nosso país, e a gente continua aqui nessas apresentações e a gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre isso. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, privilégio estar aqui. Eu sou pastor há 33 anos, me formei em 1985, no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. Fui pastor de uma congregação no interior da Bahia, que tinha 69 anos de existência. E eu fui trabalhar lá como revitalizador de igreja. Em 2 anos, nós organizamos a igreja, fomos para Olinda, 8 anos, e há 23 anos eu estou aqui em São Paulo. O meu ministério é focado só nessa área de plantação e revitalização de igreja. E eu entendo que revitalizar a igreja é colocar a igreja para fazer a missão. Quando ela está na obra missionária, ela se revitaliza. Toda igreja que está morrendo ou que está estagnada é porque não está fazendo a obra missionária. Então, se vocês quiserem perguntar, nós respondemos aqui, não tem problema nenhum. Muito bem, queridos. Eu, pela graça de Deus, sou pastor há 37 anos. Fiz seminário em Campinas, nos idos de 78 e 81. Comecei meu pastorado em Bragança Paulista, onde fui pastor 3 anos. De lá fui para Vitória em 1985 e ainda estou no pastorado daquela igreja, não de forma plena mais, porque desde 2010 eu vim para São Paulo, assumindo a liderança da Luz para o Caminho, que é uma agência missionária da igreja, que lida com a área de comunicação, televisão, rádio, as mídias sociais, a literatura. Então, nós assumimos a liderança dessa instituição, precisamos nos mudar para cá. Então, nós estamos parcialmente em Vitória, vamos lá 2 domingos por mês, desde então, e tenho o privilégio de, desde também desta época, trabalhar com o pastor Arival como um pastor colaborador da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Desde o começo do meu ministério, 5 anos, na verdade, depois que eu fui ordenado, Deus começa a inclinar o meu ministério para um trabalho também um pouco itinerante. No começo não foi fácil, a liderança da igreja criou algumas dificuldades naturais, mas logo em seguida a igreja entendeu que era um chamado de Deus e já não criou mais nenhuma dificuldade. E hoje, pela graça de Deus, eu estou fixamente na igreja, domingo com o pastor Arival, 2 domingos aqui, 2 domingos lá, toda segunda-feira aqui com Conexão, mas sempre de terça a sábado pregando em algum lugar, em alguma outra igreja, Brasil afora, e fora do Brasil. Entendo que isso é um chamado de Deus, acho que ninguém deve se aventurar a isso sem um chamado, e Deus tem me dado muitas alegrias de ver a obra de Deus avançando,
e de ver igrejas crescendo, de ver igrejas revitalizadas, e isso me alegra profundamente. Por isso estou muito feliz de estar aqui com vocês, sobretudo numa conferência que trata desta relevante e urgente matéria. Uma das temáticas aqui principais da nossa conversa, do nosso bate-papo, diz respeito aos desafios, né, para a igreja brasileira em relação à propagação do Evangelho, né? E eu queria ouvir um pouquinho, né, como que vocês interpretam isso. Nós clamamos há pouco aqui pelo avivamento da igreja brasileira, e quais são então esses desafios? Com o que nós precisamos lidar? O que pode ser feito? O que precisa ser feito para que isso de fato aconteça? Nós estamos falando da plantação, da revitalização de algumas igrejas, nós estamos falando de ver o reino de Deus, né, se expandindo no nosso país. Nós sabemos então que existem alguns obstáculos. Quais seriam esses principais desafios e como que nós podemos lidar com eles? Vamos começar ao contrário ali, começar com o reverendo Hernandes, aí a gente volta. Eu penso, como o pastor Ival disse, que o remédio para uma igreja que está emperrada é uma dieta missionária. Uma igreja não pode ser um fim em si mesma. Ela não vive em função dela mesma. Se a koinonia da igreja vira koinonite, então ela adoece. Então é necessário que essa igreja, ela ponha os seus olhos para fora dos portões e tenha a consciência de entender que a missão é aqui, ali e acolá ao mesmo tempo. Eu tenho aprendido muito, trabalhando junto com o pastor Ival, de ver a visão dele, a paixão dele e o compromisso dele com a Igreja de Pinheiros, com essa agenda. E quanto mais a igreja investe na obra missionária, mais vitalidade ela tem, mais ânimo ela tem, mais recursos ela recebe. E isso é uma coisa maravilhosa. Diríamos que é a história lá do Mar Morto e do Mar da Galileia. O que só recebe, fica estagnado. O que recebe e distribui, tem vida. Vai lá, por favor, desafio. Meus irmãos, o maior desafio para a plantação de igreja é o pastor. O pastor precisa trabalhar. O pastor precisa botar a igreja para trabalhar. O nosso produto é tão bom que se semear a gente colhe. Amém. Então o que está faltando hoje, e aqui eu estou falando para o povo evangélico, é que nós precisamos ter igrejas 24 horas, igrejas abertas, Posto Ipiranga, que precisar passa lá que tem, né? Então, a gente discute essa matéria como se fosse um assunto assim muito Siri to Siri, não sei o quê. Nós precisamos trabalhar, fazer culto de oração todo dia, né? Treinar os crentes para o discipulado, mapear a região, começar a trabalhar, que aí vai. E eu peguei só um pedacinho final aqui, e nós precisamos do poder do Espírito Santo, buscar esse enchimento, se é plenitude, batismo de fogo, o nome que quiser, nós precisamos ser cheios do Espírito. A gente cheio do Espírito Santo, o crente cheio do Espírito Santo, ele prega, ele testemunha, coisas extraordinárias acontecem. Estes sinais seguirão aos que creem. Que sinais são esses? Sinais da providência de Deus, das manifestações de Deus, certo? E Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Eu creio que a gente precisa repensar a educação teológica, colocar os pastores para sair do seminário, para plantar igreja, não para fazer curso de pós-graduação, mestrado, doutorado. Faz depois, mas planta primeiro uma igreja, né? Vai para um campo missionário, vai trabalhar primeiro para ter uma experiência. É isso que nós estamos precisando. Você pode ler, nós temos muita gente escrevendo sobre esse assunto, é tanto modelo de igreja de nove marcas, igreja rede ministerial, igreja com propósito, igreja disso, igreja daquilo, igreja simples, igreja complicada. Complicada. Eu não vejo nada disso. O evangelho é tão simples. Ontem o pastor Ronaldo estava dizendo, passou esse final de semana com a gente,
Ele disse, nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, amar Jesus. Segundo, amar a palavra de Deus. Terceiro, amar a missão. E vamos para frente. Vamos para frente, é só isso. Eu não estou sendo simplista demais, não, porque é isso que eu aprendi a fazer. Não existe teoria de plantação de igreja, existe missão. Certo? Eu acho que é o grande... Irmãos, a gente fala da sociedade hoje, né? E Jesus disse que quando ele voltar, a sociedade vai ser igual à geração de Noé. Né? Jesus que disse, não sou eu. Então, se a gente ficar gastando tempo estudando a sociedade, a gente morre e não planta igreja, não evangeliza. Fica estudando o contexto, né? Estudando a antropologia cultural do homem do século XXI. Não, Deus, se você tiver o Espírito Santo, estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo dá sabedoria. Ele mostra o caminho, ele abre portas. Certo? É isso que eu penso. Amém. Osni, os desafios aí, obstáculos, como a gente pode lidar com eles? Concordo muito com o que o Orival disse. A igreja precisa viver em avivamento. Aquele modelo da igreja, escola dominical, culto à noite, cultinho de quarta-feira à noite, uma reuniãozinha aqui, outra reuniãozinha ali, o pastor tomando cafezinho ali, cafezinho aqui. Essa igreja não sai do lugar. Tempo de avivamento é um tempo de oração. A gente fala isso, mas o grande ponto é o seguinte: nós fazemos isso, nós pastores queremos plantar igrejas, ou pastoreamos igrejas multiplicadoras, nós oramos. Há 15 anos na minha igreja tem 24 horas de oração. Eu quando falo isso, Orival, falo de uma experiência cotidiana em Londrina. Eu construí uma torre de oração, tem uma altura de 4º andar de um prédio. Cada hora, a torre é só para oração. Uma pessoa por hora. Nós temos 168 pessoas com seus nomes e seus horários. A pessoa, quando não pode ir, tem que deixar alguém no lugar dela. Lá em Números diz que o altar não pode ficar sem o fogo. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Oração, a igreja, o povo, não sabe orar, porque o pastor não ora. Então eu concordo muito bem que o grande desafio hoje, nesse tempo que nós temos, é um verdadeiro avivamento. É uma intimidade com o Espírito Santo. Eu creio que, especialmente os históricos, têm medo do Espírito Santo. Quando nós vamos ser íntimos do Espírito Santo. Nós somos doutores de Jesus, doutores em Pai, em Deus, mas não se fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. A doutrina do Espírito Santo é uma pessoa que sente, ouve, fala, tem sentimento, empurra a gente, fala com a gente, repreende a gente. Então, uma igreja que não tem oração, qual é a média de tempo de oração de qualidade que nós temos? Não por obrigação que nós oramos. Mas não adianta só o pastor tem que levar o povo a orar. A gente tem que orar, avivamento, porque sem oração não tem avivamento. E isso vai nos lembrar o que Jesus disse aos seus discípulos. Jesus, quando trouxe seus discípulos, ele chamou para si aquele que ele quis. Então, primeiro, nós temos que estar em Cristo. Jesus, uma experiência viva, cotidiana. Não é porque eu sou filho de pastor, filho de presbítero, filho de diácono, filho de apóstolo, não sei de quem. Nós temos que ter a experiência de filho. Depois, nós temos que ter fidelidade ao Evangelho. O Evangelho muda todas as coisas. Tem que pregar o Evangelho. Eu não tenho que inventar nada. Às vezes nós contamos mais histórias dos nossos irmãos do que pregamos o Evangelho do amor de Cristo, que redime, que salva. E terceiro, nós temos que ter avivamento, irmãos. Nós temos que ter autoridade sobre os demônios.
O pastor precisa, o líder de célula, minha igreja é uma igreja em célula. Nós chegamos a 500 e poucas células, perdemos algumas células, aí volta para 400 e poucas células, porque não é fácil manter o povo no trabalho. Esse povo em missão é que no seu dia a dia, no seu lugar de trabalho, ele está falando de Cristo para alguém, levando alguém para Jesus. 2016, nós batizamos 1.204 pessoas numa noite. Este ano, 2019, vamos batizar 1.119 pessoas. Por que tem esses números redondos? Porque é o número que Deus nos deu. Essas pessoas estão sendo encontradas, porque Jesus já determinou para que elas sejam salvas. Por mim, pastor, sozinho, não. Nem para a equipe pastoral. A igreja em avivamento, que tem intimidade com o Espírito Santo. Eu creio que sem isso, nossa igreja não cresce, nós não vamos para um lugar maior, não temos dinheiro para a reforma, não investimos no Ministério Infantil. Vou começar a construir um templo, vai custar 7 milhões agora, um templo só para criança. Os pais não têm tempo para as crianças mais. A vida moderna tirou o tempo da mãe, do pai. Agora mesmo a taxista que nos trouxe aqui, ela disse que ela trabalha qualquer hora, de madrugada, de noite, já tem filhos e o marido também. Quem cuida dos filhos? E a igreja, o que a igreja faz com os filhos? Então, irmãos, a igreja é avivamento, o dinheiro aparece, Deus levanta homens e mulheres corajosos, líderes de células, o povo ora na torre de madrugada, Natal, feriado, Ano Novo, domingo, o povo está orando. Esse é o caminho para plantar a igreja e o futuro da igreja, no meu entendimento. Amém. Deixa eu apertar um pouquinho aqui nas perguntas. O Erivaldo deu até um sorriso para mim aqui agora, hein? A gente fica, né, com essa perspectiva humana que é muito pendular, né? Nós geralmente vamos com muita facilidade de um lado para outro e isso muitas vezes é perigoso, né? A gente acaba se afastando do centro, que é o lugar do equilíbrio, e às vezes isso é uma realidade nas nossas igrejas. Indo para muitos lugares, eu vejo algumas igrejas que estão completamente acomodadas, né, com aquela chamada cultura da manutenção, né? E quando você questiona alguma coisa, a resposta geralmente é assim, nós não temos quantidade, mas temos qualidade. Geralmente eles fazem isso se referindo à teologia, mas quando você vai ver o dia a dia da igreja, o que está acontecendo ali, você percebe que não tem nenhuma coisa nem outra, não tem nem quantidade, não tem nem qualidade, houve um acomodamento daquela igreja. Em contrapartida, você tem como resposta a isso, né, uma sistematização de processos que tem transformado as nossas igrejas em algumas empresas, né, em que a visão específica dessa igreja, às vezes ela sobrepõe inclusive as necessidades das pessoas que ali estão. O desafio que a gente tem para encontrar esse meio do caminho, né? Porque Erivaldo disse aqui, o Espírito Santo é que está agindo e nós cremos nisso, né? Mas isso não implica ao mesmo tempo em a gente ficar sentado à tarde em casa, assistindo sessão da tarde e dizendo, vai lá Espírito Santo, né, ele está fazendo e a nossa igreja, os nossos líderes, os nossos pastores não precisam fazer nada. Existe algo que Deus está fazendo por intermédio de nós, né? Ele nos deu, segundo a Bíblia, o ministério da reconciliação. Deus, em Cristo, está reconciliando consigo o mundo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas isso acontece no coração das pessoas no momento que a palavra de Deus é pregada, ela é anunciada, ela é apresentada. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir. Então, nós não podemos ir para esse lado, né, em que nós nos tornamos altamente cômodos e temos que tomar esse cuidado para a gente não simplesmente gerenciar as nossas igrejas e às vezes nos esquecermos daquilo que é importante ali, que é a igreja. A minha pergunta para vocês nesse contexto é a seguinte: como é possível viver o equilíbrio dentro das nossas igrejas locais? Comigo? Para todos, fiquem à vontade. Eu acho que tem dois extremos na igreja evangélica brasileira. Tem aquelas que têm muito fervor e pouca palavra. E outras que têm muita palavra e pouco poder. Quando eu falo muita palavra, muito ensinamento. Nós temos
igrejas presbiterianas que ensinam fielmente a palavra de Deus há anos, mas não buscam o poder de Deus. Jesus diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Na hora que a gente juntar as duas coisas, o conhecimento da palavra e o conhecimento do poder de Deus, nós estamos no equilíbrio, certo? Igreja não é empresa, irmãos. Você não pode gerenciar a igreja como se fosse uma empresa, por maior que ela seja, né? Você tem que ter uma organização, mas Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, né? Eu creio que o que a gente precisa primeiro é entender o produto que nós temos. O Evangelho é o poder de Deus. Quando você prega o Evangelho na essência, quando você prega a palavra, você já possibilita aí a manifestação do poder de Deus. Não é o poder do pregador, não é o poder do conferencista, não é o poder da igreja. Às vezes a gente está pregando igreja, pregando os nossos heróis denominacionais, João Calvino, né? E a gente não prega Jesus Cristo, porque o Evangelho é Jesus Cristo. Na nossa igreja, lá a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, temos recebido muita gente de igrejas neopentecostais, pentecostais, pessoas que estão cansadas de campanha, cansadas de serem abusadas espiritualmente, elas querem, pastor, nós queremos a palavra, nós queremos ser alimentados pela palavra, nós queremos ser pastoreados, as pessoas estão carentes, né? Então, eu penso que o grande equilíbrio é nós sermos uma igreja bíblica, uma igreja que cuida das pessoas, uma igreja que ama as pessoas, uma igreja que acolhe as pessoas. O Evangelho é para as pessoas pecadoras, e a igreja tem que ter essa perspectiva, né? Chega de celebridade, chega de vaidade, chega de competitividade, a minha igreja é melhor do que a sua. Isso é que está destruindo a igreja, a soberba dos líderes, né? Soberba dos líderes. Outro dia o cara ligou para mim lá e disse: Arival, olha, quando eu quero ouvir um sermão assim bem reflexivo, eu escuto Augusto Nicodemos. Quando eu quero um sermão inspirativo, Reverendo Hernandes. E quando eu quero dar umas risadas, eu escuto você. Falei: ô seu desgraçado, você ligou para me dizer isso? Aí também escuta os três e tira. Está no top 3 dele, irmão. Então, irmãos, eu acho que a gente está vivendo um tempo de oportunidade, certo? Se as igrejas evangélicas se unirem, abrirem as portas, ter trabalho todo dia, ter culto todo dia, nós vamos mudar a história desse país. É a oportunidade que nós estamos vivendo. Amém. Reverendo Hernandes, sobre essa questão do equilíbrio aí. Muito bem. Eu acho que já foi bem pontuado, mas eu creio que, se você olha para o modelo de Cristo, ele foi um homem de oração, ele foi um homem de ação. Ele percorreu de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando, ensinando, curando. Ele agiu fora dos portões. Se você olha o modelo dos apóstolos, idem, do mesmo jeito. Eram homens de oração, homens que trabalhavam intensamente. Eu vejo hoje que a maioria de nós pastores está buscando qualidade de vida. Qualidade de vida. Falta suar a camisa. Falta trabalhar. Se não trabalhar, irmãos, não funciona. Eu estive numa igreja recentemente e o casal chegou na cidade e não tinha uma bicicleta. E a igreja está com mais de 40 congregações na cidade, com a sede com mais de 12 mil membros. E eu perguntei: mas qual o segredo?
E responderam assim: nós gastamos a sola dos sapatos. Todo dia. Hoje talvez não funciona isso mais, nesse modelo. De porta em porta, de casa em casa. Batíamos, sou pastor da igreja tal, posso orar com vocês? Depois disso, convidava, tem um culto, vocês são os meus convidados. Porque não adianta você crer na doutrina da soberania de Deus e ficar de braços cruzados. E não pregar, e não sair porta fora para falar de Jesus. Não despertar a membresia da igreja para falar de Jesus. Porque você só colhe o que semeia. Se você não semeia, você não colhe. Outra coisa que eu acho que dentro desse equilíbrio é que tantas vezes nós transformamos uma coisa boa numa coisa ruim. Explico. Crer na soberania de Deus para mim é uma coisa boa, maravilhosa. Mas achar que a soberania de Deus me isenta de fazer a obra é um erro. É um erro. Tem muita gente que hoje está assim de braços cruzados. Não, Deus é soberano, Deus vai fazer. A hora que ele quiser fazer, vai fazer. Mas Ele me comissionou para fazer. Ele me mandou fazer. Então, se eu creio que Deus é soberano, mais uma razão para fazer. Senão eu vou ser igual um Jonas. Eu creio que Deus é o soberano Deus, criador do céu, da terra, do mar. Eu temo a Ele, mas eu desobedeço, eu não faço a vontade dEle. Perguntaram para Moody certa feita qual era o maior problema da obra. Ele disse: o maior problema da obra são os obreiros. Eu não tenho dúvidas disso. Nós, pastores, somos o maior problema da igreja. A igreja é a cara do seu pastor. Se a igreja não ama as pessoas, pode olhar a vida do pastor que o cara é ranzinza. Se a igreja está amarrada, pode saber que o cara se liga para ele 10 horas da manhã, está com a cara amarrotada, está levantando. Você liga para 2 horas da tarde, né, está tirando uma soneca. E aí você não sabe se o cara vive para dormir ou se ele está fazendo a obra. Então, irmãos, o dia tem 24 horas. Tem muita coisa para fazer. Há pouco tempo eu peguei o relatório de um colega, que a igreja dele tinha 60 membros. Aí eu vi o relatório lá, no final do ano, a somatória de visitas, 34. Aconselhamento, 18. Aí eu chamei, fulano, falou: fulano, acho que você errou seu relatório aqui, você pegou o dado do mês e botou no ano. Não errei não. É isso mesmo. Eu falei: mas como assim? Você passou um ano inteiro, fez 34 visitas, 18 aconselhamentos, que negócio é esse? Fui apertando o cara, estava na internet. Tem pastor que sabe tudo a respeito de todas as igrejas, mas não cuida nem do rebanho dele. Não visita, não acompanha, não aconselha, como nós ouvimos uma brilhante palestra aqui do Trip sobre o ministério público e o ministério privado, cuidar das ovelhas. Então, a igreja olha para o pastor. O Jeremias Pereira tem um ditado que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: se o pastor corre, a ovelha anda. Se o pastor anda, a ovelha para. Se o pastor para, a ovelha senta. Se o pastor senta, a ovelha deita. Se o pastor deita, a ovelha morre. Osni, sobre esse equilíbrio. Tudo que foi dito aqui é muita verdade no ministério de todos nós, mas eu queria abordar um aspecto, irmãos, tem que tomar cuidado que a gente fala, mas Deus tem me dado a graça de ser pastor de uma igreja que cresce. Minha igreja cresceu, mudei para um lugar, compramos um clube, temos 10 cultos todos os domingos, oração todo dia. Eu creio muito que o Espírito Santo tem que dar para cada pastor uma estratégia de evangelismo na cidade. Eu uso algumas. Primeiro, eu creio a noite da libertação. Por isso que eu sou tido como um péssimo presbiteriano e eu louvo a Deus por isso. Eu posso ser péssimo presbiteriano, mas eu acho que eu estou agradando muito a Jesus, ganhando vidas para Ele. O que está acontecendo hoje é um movimento de pessoas nas igrejas. Não é conversões em massa, é um movimento, um sai.
tem uma nova igreja ali, etc. É um movimento, há um grupo que está, areia movediça na cidade. Cada mês, cada ano está num lugar. O grande desafio nosso é ganhar vidas novas para Jesus. Então, quando eu criei o Noivo da Libertação, eu primeiro acabei com aquele culto de doutrina, de quarta-feira à noite, tradicional na igreja presbiteriana, porque eu sou 5ª geração de presbiterianos. Isso que eu aprendi a minha vida inteira. Eu acabei com isso. Eu criei uma terça-feira da libertação, para expulsar demônios. E teve noites lá que teve bastante demônios. E expulsamos todos. Começou a perturbar, nós começamos a orar. Nós temos uma hora de oração antes da terça-feira da Noite da Libertação. O Hernandes já pregou lá. Você pregou lá ou não, Hernandes? Lembra disso? O Hernandes pregou lá uma das noites. Ele viu o que é a Noite da Libertação, na minha igreja. Não tem banco vazio, não. Começamos a orar, para o demônio não entrar. E parou de cair demoniados. Mas na oração da libertação, nós destruímos as forças de Satanás, do diabo, que quer matar, roubar, destruir. Quantas terças-feiras, mulheres, pessoas já diziam o seguinte: eu vim aqui, eu estava pensando em me suicidar, numa igreja presbiteriana. O que eu fiz? Eu criei os negócios, só pastor maluco faz. Eu criei a quebra dos grilhões. Eu criei a renúncia. Eu criei a reconsagração. São metodologia, estratégia de crescimento. Quebra do grilhão, ou dos grilhões, nada mais é do que plano de salvação. A pessoa vai, porque ela fala, deixa eu ver esse negócio, tem que quebrar esse grilhão, quero lá ver. E ela vai. Quem que vai lá? Quem vem pela primeira vez. Toda terça-feira eu tenho 30, 40, 50 pessoas pela primeira vez no culto da Noite da Libertação na minha igreja. Ela vem uma terça-feira, depois ela tem que voltar na próxima para fazer a renúncia. Ela volta a fazer a renúncia. Na outra terça-feira ela volta e nós temos o nome delas e ligamos para voltar, para fazer a reconsagração. Queridos, depois de 3 terças-feiras não para de vir mais, porque Deus já jogamos todas as pessoas no curso de integração de 7 semanas, em 10 semanas nós batizamos as pessoas. Então veja só, eu faço isso há muitos anos. Pessoas que, de onde você veio? Ganhou. Domingo à noite agora, tinha um casal lá, eu falei, como é que você chegou aqui? Olha, nem eu sei, nós saímos sem saber para onde nós íamos, passamos em frente aqui, porque a nossa igreja era um clube, é 35 metros quadrados, muita luz lá, estacionamento muito grande. Ela falou, aqui deve ser interessante, tem muito carro, vou entrar. Assisti o culto e nós já está fisgado. Então, eu entendo que nós temos que ter estratégia. O que eu faço aqui? Então, a maioria dos novos convertidos da minha igreja em Londrina vem das células e das pessoas que vêm para a Noite da Libertação. Eu criei um espaço chamado Espaço Coinonia, em que eu coloco as mesas, eu sirvo café com leite, café preto cappuccino, pão de queijo, todo culto, e biscoito. E eu não peço para ninguém ficar em pé. As pessoas não querem se identificar, falam, você que está aqui pela primeira vez, eu aboli, e o pastor que fala visitante, ele fica de castigo 1 mês, sem receber o salário. Você que está aqui pela primeira vez hoje, você é nosso convidado para tomar um café com a gente. Nós vamos te abraçar lá. Nós não vamos para falar com o crente. Eu sei onde o crente mora, eu quero falar com o irmão, eu sei que ele mora. Tenho o telefone dele, eu quero falar com quem eu nunca vi. Ele deixa o nome, o telefone, todo o endereço dele para mim naquela noite. E nós tínhamos uma funcionária tempo integral só para ligar quem vem a primeira noite. E agora os pastores fazem isso. Porque cresceu demais. Essas pessoas são levadas para as células. Porque eu não consigo cuidar. A célula cuida. Então, veja só. Hoje, nós temos que entender
que há formas para apresentar o Evangelho, apresentar Cristo Jesus. Eu faço um batismo por ano só. Eu faço uma cerimônia chamada Acenda a Sua Luz. Eu coloco nomes, coloquei o nome de Jesus, 1204 lâmpadas, enchemos todas. Agora coloquei a palavra amor, prego sobre amor. Cada pessoa que vem, vai enfrentar o amor de Cristo, acende uma luz. Ela professa a fé e nós batizamos todo mundo num culto durante o ano. Então veja só, irmãos, são estratégias. Paulo, quando pregou lá em Atenas, ele usou uma estratégia. Ele começou usando a linguagem, os nomes, a cultura. Paulo falou para aqueles intelectuais sobre um Deus desconhecido. Nós temos que usar estratégias que o Espírito Santo dá. Ele deu essa estratégia para nós em Londrina. Você tem que orar para saber qual é a estratégia que ele vai dar para você. E as vidas virão. E nós estamos impactando a cidade. Porque a igreja relevante, só para terminar, o que a sua igreja faz para a cidade? Nossa igreja arrecada todo mês 13, 14 toneladas de alimento. Nós sustentamos 200 famílias pobres. Nós temos o ministério com crianças de rua. Nós temos o ministério de drogado há 30 anos. Não é coisa que aconteceu ontem, não. Então, a igreja precisa, o povo, a cidade precisa ver que a igreja ama as pessoas e os pobres da cidade. E as pessoas começam a interessar por que você faz. Essa é a igreja relevante, essa é a igreja que cresce. Eu creio que é a igreja que multiplica. Amém. Queria, nessa parte final aqui, pedir que vocês agora trouxessem alguns conselhos em duas perspectivas. A primeira delas, nós temos um evento como esse, muitas pessoas que têm sentido em seu coração o chamado ao Ministério da Palavra, ao Ministério Pastoral. Eu esbarrei por aqui com muitos seminaristas também, gente que está começando o ministério. E com a experiência de vocês, uma das coisas que eu queria que vocês fizessem aqui para terminar é o conselho para esses que estão pensando em ir ao ministério ou estão iniciando o seu ministério a partir da experiência de vocês. Mas, em eventos como esse também, muitas vezes nós deparamos com pastores que estão há muito tempo no ministério e têm estado frustrados, decepcionados com uma série de coisas e principalmente em relação à igreja. Então eu queria que vocês agora, se vocês pudessem, dar um conselho objetivo, direto, rápido, para aqueles que estão ingressando, iniciando no ministério, o que vocês diriam? E o segundo conselho é, para aqueles que estão no ministério, talvez vieram para esse evento aqui tentando buscar algum alento, alguma coisa diferente para os seus corações, o que vocês diriam para essas pessoas? Irmãos, eu estava comentando hoje de manhã que eu tenho muita alegria, me sinto muito privilegiado de viver nessa geração. Nós somos a geração mais privilegiada da história da humanidade, porque nós estamos vendo coisas que nenhuma outra geração viu. E um conselho que eu daria para nós, pastores e quem vai ingressar, é de você usar todas as ferramentas que Deus pôs na sua mão para levar este evangelho até os confins da terra. Hoje é impossível que uma igreja organizada, seja ela pequena, média ou grande, não otimize o conteúdo que ela tem e instrumentalize isso, veicule isso para o mundo, usando todas as mídias sociais. Um bom canal de YouTube, Facebook, todos os recursos que tem, leve isso para adiante. A igreja, hoje, eu vou me referir à igreja de Pinheiros, porque eu estou aqui com o Arival, ela influencia não só os membros dela, não só a cidade de São Paulo, mas influencia gente no Brasil e no mundo. Eu estive há poucos dias no Japão, há 15 dias no Japão. Pessoas são pastoreadas lá, alimentadas espiritualmente lá, pelo conteúdo que acontece aqui. Nós estamos vivendo um mundo sem fronteiras, janelas abertas para o mundo, e não dá para pensar hoje só na sua igreja local. É preciso que essa igreja irradie sua influência para o mundo, produzindo um conteúdo saudável, bíblico,
fiel às Escrituras, sendo fiel e relevante, buscando os meios mais adequados para que esta palavra chegue. Eu acho que, se pudesse terminar isso numa frase, eu diria o seguinte: há coisas que não podem ser mudadas e há coisas que devem ser mudadas. O conteúdo do Evangelho é inalterável, ninguém pode mudar. Entra século, sai século, o Evangelho é o mesmo, não temos um outro Evangelho. Agora, os métodos podem mudar, a forma de apresentar pode mudar, mas o Evangelho não pode mudar, é inegociável, é inegociável. E hoje você tem janelas abertas para o mundo. Deixa eu dizer uma coisa, eu tenho rodado, já preguei mais de 1.500 igrejas no Brasil, nas mais diversas denominações. As igrejas que dizem que mais valorizam a palavra são as igrejas mais precárias na instrumentalização da comunicação. Serviço de som péssimo, péssimo. Tem igreja que você prega e sai arrebentado. Serviço de som tem 40 anos. Então, melhore a qualidade de som da sua igreja, melhore a captação de imagem, melhore os meios de você veicular essa mensagem. Você precisa impactar a sua cidade, e hoje nós impactamos pelas redes sociais. Você pregar um sermão hoje, daqui a um ano você tem 800 mil, 900 mil, 1 milhão de visualizações. Se você fizer uma cruzada para juntar 1 milhão de pessoas, você vai gastar um rio de dinheiro e não vai conseguir. Mas você vai influenciar o mundo hoje através das redes sociais. Essa é a nossa geração. Se eu tenho que dar um conselho para os irmãos, invista em comunicação. Invista em comunicação. Essa mensagem é boa, como o pastor Ivaldo disse, esse é um produto bom, e esse produto precisa se chegar aos mais diversos rincões do mundo, e as ferramentas estão nas nossas mãos. Amém. Arivaldo, conselho aí aos que estão iniciando ou aqueles também que estão se sentindo aí desanimados no ministério. Não tem que desanimar nada. Aqueles que estão desanimados, você vai dar injeção de ânimo hoje, né? Para seminarismo, tem muitos seminaristas já que está começando desanimado. O negócio é o seguinte: não tem segredo no ministério. Você tem que estar onde Deus quer que você esteja. É só isso. Você tem um chamado para ser crente, chamado eficaz, irresistível. Você tem um chamado para o ministério, mas você tem um chamado para o campo, O Espírito Santo diz: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho o quê? Chamado. Barnabé era um sujeito bacana, legal, quis levar João Marcos. Não deu certo. Não porque João Marcos não prestava, depois João Marcos foi usado por Deus, se tornou útil para Paulo. O grande problema do ministério hoje é que os pastores e os seminaristas que entram no seminário, eles não têm projeto de ministério, têm projeto de vida. Se você não estiver no ministério, é igual Jonas. Jonas estava lá fugindo, veio a tempestade e ele diz: é por minha causa que sobreveio sobre nós essa grande tempestade. Estava conversando com o pastor Ronaldo Lidori ontem, almoçando, tratando justamente disso. Ele perguntando qual seria o segredo para a gente ser feliz no ministério, né? E eu digo: ser feliz no ministério, eu entendo que é você estar fazendo aquilo que Deus quer que você esteja fazendo. Eu estou 23 anos na igreja de Pinheiros. Estou lá porque Deus quer que eu esteja lá. No dia que ele fala, saia, eu tenho que sair. Agora, grande parte dos pastores hoje não pensam assim. Eu estou trabalhando na Junta de Missões Nacionais, tem muitos campos precisando de obreiros, mas os pastores não querem, eles querem ficar em São Paulo, porque tem facilidade de estudo, tem isso, tem aquilo. Ele não quer saber se Deus quer ele ali. Como é que Deus chama um pastor para o ministério e depois diz: não tem campo, eu chamei você, mas eu errei? Como é que pode um negócio desse? Jesus diz: a seara é grande, mas está sobrando trabalhador, está sobrando teólogo. Irmãos, é muito simples.
Se Deus chamou você para o ministério, você vai ser pastor até morrer. Se você está desmotivado na igreja, ora a Deus, pergunta para Deus se esse é o lugar que você quer ali. Ou você está ali por uma questão de comodidade, de situação, né? Só para... Eu teve um caso agora na Junta de Missões Nacionais que a gente foi pegar um casal de obreiro para sair aqui de Minas e ir para o Mato Grosso. A esposa do obreiro disse que não ia não, porque ela não queria trocar os móveis da casa. Eu falei, ó, queima os móveis e deixa essa mulher aí que não serve para trabalhar com missões. Entendeu? Então o negócio é esse, meu filho. Paulo queria pregar o evangelho na Ásia. O Espírito Santo não permitiu. Ele foi queria ir para outro lugar, lá no Espírito Santo, hein? Bitínia, deixou. Aí ele chega, para lá em Troade, aparece um varão, diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele, tá bom, é isso, então nós vamos para Macedônia. Chega lá e não encontra Macedônia nenhum. Ele vai orar na beira do rio, encontra uma solteirona, ou uma mulher que vendia curtume, que mexia com curtume, chamada Lídia. Púrpura. Tecido, mas tingia tecido para vender. Essa mulher foi a primeira a se converter. Depois tem a menina endemoniada, ele apanha para caramba, vai para a prisão, aí está lá ele meia-noite com Silas, cantando, louvando e adorando a Deus. Por quê? Porque ele entendeu que ele estava no lugar onde Deus o quê? O mandou. Aí ele vai para Tessalônica, vai para Bereia, onde ele vai, igreja nasce, igreja surge. Então, irmãos, nós temos que buscar a direção de Deus para o nosso ministério. Amém. Amém? Ore para saber se esse lugar que você está aí é o que Deus quer mesmo. Então, você que é pastor antigo, às vezes o pastor se acostuma com a igreja. Os filhos casaram. Você está precisando de um desafio novo, filho. Vamos orar para Deus mandar você. Vai arranjar um campo para você. Hein? Posso falar, pode procurar você aqui depois do nosso encontro, tem um campo para você vai mandá-lo ali. Se for presbiteriano, nós temos, né? Porque eu sou da igreja presbiteriana. Isso aí, ó. Se virar presbiteriano, nós damos um banho reformado e vira presbiteriano. Amém. Não tem problema também. Está resolvido. Resolvido. Está resolvido. Conselho, reverendo Osni. Eu creio que não há muito que acrescentar do que o Hernando já disse, Orival. Mas, irmão, você que está desanimado, faça uma campanha de jejum e oração e tenha certeza que você está no lugar certo. Tenha certeza que você tem um chamado por Deus para o ministério. O ministério não é coisa simples. O ministério é uma autonegação. O ministério é trabalho árduo. Hoje, ser pastor virou profissão. O camarada vai para ali, etc., vê o pastor, tem carro bom, a igreja paga aluguel, paga NPS, dá salário, estuda maquinas de graça, se for presbiteriano, vou virar pastor. Esse não é o caminho. Primeiro, tenha convicção do seu chamado. Tenha certeza se você está no lugar certo. Tenha certeza. 15 dias de jejum e oração, você vai ter essa resposta. Você que quer melhorar o seu ministério, olha, ninguém inventa roda nenhuma. Mas alguns talvez já estão mais lá na frente do que você. Seja humilde. Aprenda com quem já rodou mais. Entende? Todo lugar que você vai, você pode ver alguma coisa que você nunca fez. Aí você vai contextualizar para a sua cidade. Talvez o que eu faço em Londrina não dê certo, estou igualzinho na sua cidade. Mas talvez alguma coisa dê certo na sua cidade. Você não pode ser um pastor desmotivado. Porque se você for um pastor desmotivado, você vai desmotivar o seu povo, seja pequeno ou grande. Porque às vezes você pode estar pensando, bom, o Hernandes, muitos anos numa igreja, prega no Brasil inteiro, o Orival, pastor de uma igreja, está crescendo em Pinheiros, o Osni, de uma igreja grande de Londrina, mas não começamos assim. Minha igreja, quando eu penso numa igreja mundana em Londrina, as filhas dos presbíteros todas casavam grávidas. Mundana. Coral viajava, os coralistas iam para motel.
igreja fria. Eu, depois de um mês, eu quis voltar para São Paulo. Eu era pastor aqui na Dr. Zurquim, Santana, uma igreja que tem mais de 400 membros. Estava construindo aquele templo que está ali. Eu comecei aquele templo, empolgado em ter uma igreja 24 horas, na beira do metrô, e também no centro de todo o norte de São Paulo. Eu estava sonhando, eu sou um cara urbano. Minha mulher não gostava daqui, fui parar em Londrina por causa dela. Então é o seguinte, ninguém começou com a igreja grande aqui. Deus nos deu uma estratégia em algum momento. Agora, eu tenho certeza, eu sou um cara motivado, mas que todo ano eu começo um novo ministério na minha igreja. O ano que vem eu vou passar a igreja para frente do meu genro. 35 anos está bom numa igreja. Deus sabe o que eu vou fazer após o ano que vem. Eu disse para o conselho, a igreja não pode envelhecer comigo. Vou colocar um pastor jovem. Então, vê meu genro, calça colada, tênis todo o tempo, camisinha apertada, mocinho, entendeu? Porque hoje, onde estão os jovens? Então, veja só, irmãos e irmãs, Deus quer usar você de maneira exponencial. Amém. É só procurar um caminho e o Espírito Santo vai te direcionar. Que você volte para casa depois dessa conferência, muito motivado, animado, e Deus te abençoe e Deus te ajude. Amém. Muito obrigado. Obrigado, reverendo Hernandes, obrigado, reverendo Arival, obrigado, reverendo Osni, por compartilhar com a gente a sabedoria de vocês. Vou chamar o pastor Danilo para vir aqui à frente, para dar o direcionamento